Olá, como é que vocês estão? Eu estou completamente drenado, sem energia nenhuma, porque estão 33 graus. Ontem fui sair também, fui aos Santos Populares, e quem foi aos Santos Populares comente se gostou. Eu estive ali pela zona da Alfama, achei muito giro, já sou, não diria um usuário frequente dos Santos, ou uma pessoa que vai frequentemente, mas gosto dos Santos Populares. Ontem deitei-me tarde, e por me deitar tarde, poucas horas de sono, muito calor, eu estou completamente drenado. Portanto, se hoje eu estiver com menos energia, não estranhem. É normal. E este calor não ajuda nada. Estão 33 graus lá fora, está imenso calor. Até mesmo dentro de casa eu estou a suar, não sei se está para ver. Mesmo a suar em bica. E, e é isso. Perdoem-me a falta de energia. Perdoem-me estar aqui completamente drenado. É o que é. Vai assim, vocês já sabem. É a naturalidade normal deste podcast, do Mil Folhas. Mais uma vez, bem-vindos à 15ª Folha. E o que é que eu quero falar hoje? Hoje eu quero falar sobre people pleasers. O que é people pleasers? Se eu conseguir traduzir isto para português, seria pessoas que gostam de agradar os outros, excessivamente. Obviamente toda a gente gosta de agradar as pessoas de quem gosta numa certa medida, numa medida que eu diria saudável, mas há pessoas que gostam de agradar aos outros em demasia. E isso é um people pleaser. Quando tu és um people pleaser, o que é que acontece? Tu acabas por agradar muito mais aos outros e adivinha quem é que tu nunca agradas? É a ti mesmo. Porque tu estás numa constante busca de agradar aos outros que tu nunca tomas real atenção aos teus sentimentos. Estás na perseguição ou a tentar encontrar algo nos outros que tu não estás a encontrar em ti. Tu estás muito mais a tentar agradar aos outros do que te agradar a ti. Passas para segundo plano e ao passares para segundo plano tu acabas esquecido e muitas vezes perdes neste caminho. Perdes um pouco a identidade. Ou seja, as pessoas estão tão habituadas a que tu tentes agradá-las, fizeste tantos esforços para agradar essas pessoas, foste atrás das coisas que elas gostam, sempre a tentar agradá-las, que tu acabas por te perder a nível não só de identidade, como também de quem tu és realmente. E até as pessoas acabam, se calhar, por confundir: ok, eu gosto realmente desta pessoa ou gosto dela porque ela me tenta agradar. E até acaba-se por confundir um pouco quem tu és realmente, a tua personalidade. E até tu, se calhar, depois ficas confuso. O quão diferente eu sou quando estou sozinho do que quando estou com esta pessoa que eu tento agradar constantemente. E depois é curioso de ver que, se calhar, uma vez que tu tentes não agradar a pessoa ou que tu cortes, digas que não, a pessoa vai pensar: mas porquê que ela está a fazer isso? Será que está chateada comigo? Será que aconteceu alguma coisa? E não, simplesmente tu disseste que não a uma coisa que é justificável não quereres fazer. E isso, este caminho, esta perseguição, esta busca de tentares agradar aos outros, tu perdes completamente no caminho e acabas por ser uma pessoa diferente, porque tu moldas-te ao gosto daquela pessoa, ou à tentativa de que ela goste mais de ti porque tu hum, queres agradá-la. E quem realmente gosta de ti, tu não precisas de agradar essa pessoa para ela gostar de ti. Ela tem de gostar de ti pelo que tu és, pela tua personalidade, pelo quanto és único, pelo teu interior. As pessoas têm de gostar de ti por isso, pela tua amizade, pelo quanto tu representas para elas e não o quanto tu tentas te esforçar por elas. Claro que é importante, tu, quando amigos, estão também na haveria amizades, tens de esforçar pelos outros, obviamente, mas não é esforçar-te constantemente. Não é. Ou seja, tentar sempre agradar. A amizade também é saberes dizer que não, como eu já falei noutras folhas, é tu também saberes respeitar o teu espaço, porque quando tu não respeitas o teu espaço, tu não estás confortável contigo mesmo, e ao não estás confortável contigo mesmo, o que é que acontece? Tu não estás confortável com os teus amigos, e acabas por ficar, não digo zangado, mas ages de forma diferente, estás saturado, estás fatigado, drenado a nível emocional, e isso vai se refletir nas tuas amizades. Não só nas tuas amizades, mas também noutros campos de vida, mas estou mais a falar de people pleasers a nível de amizades. Também existe people pleasers a nível de trabalho, é verdade, pessoas que muitas vezes tentam agradar as chefias, fazendo mais do que lhes é proposto, mais do que lhes é, ou que lhes foi acordado contratualmente, e depois o que é que acontece? Isto é muito curioso ver no mundo do trabalho. Quando tu habituas o management ou a chefia a um certo nível de qualidade, porque tu assim o quiseste impor, porque tu és um profissional de excelência e tens o teu grau, o teu nível de exigência, o que acontece? Meteste a barra tão alta e fazes coisas completamente fora do teu escopo, que quando fazes só coisas dentro do que é suposto tu fazeres, eles pensam: então, mas tu fazias sempre isto e agora estás a fazer isto. Pois, mas eu fui contratado para fazer isto e não para fazer isto constantemente. Portanto, tu tens o teu brio profissional neste nível e como sempre mantiveste a régua neste nível, quando tu fazes só o que te é obrigatório, as pessoas vão estranhar. Isto é não só para o mundo do trabalho, como também para o mundo pessoal, disto que eu estou a falar das amizades. Esforças-te tanto, puseste uma barra tão alta, que depois quando tu é suposto fazeres o que é idealizado para ti, ou o que deverias só fazer, as pessoas estranham e pensam:
Será que aconteceu alguma coisa? No trabalho, será que desmotivou? O que é que está a acontecer? Quero mudar de empresa? Está chateado? Não, simplesmente estou a fazer o que me foi contratado, eu é que tenho um grupo profissional, eu é que quero mais, e eu levei tanta fasquia que depois quando abaixei, ou fiz, não abaixei, pus-me literalmente a fazer o que deveria fazer, vocês desconfiam. E isto é a mesma coisa nas amizades. As amizades não têm um contrato, obviamente, mas quando tu dás tanto de ti a um certo nível, de que depois voltas a dar o nível normal, as pessoas estranham. E pensam, pá, se calhar está chateado, se calhar aconteceu alguma coisa. E não. E esta descida de régua, ou esta subida constante de régua, estas modificações de níveis de exigência, o que é que acontece? Tu desgastas-te muito, ficas drenado emocionalmente, e dás por ti muitas vezes a perder-te em ti mesmo, a seres uma persona diferente, que também já falei noutras folhas, que são as nossas máscaras. Tu, às vezes, és uma pessoa completamente diferente com os teus amigos devido a estas alterações constantes dos níveis de exigência. Mas os people pleasers sofrem muito por isto. Ao tentares agradar sempre os outros, tu não te agradas a ti mesmo. É uma busca interna tua, tu estás a procurar algo dentro de ti, mas estás a tentar buscar nos outros. Buscar aos outros. Encontrar nos outros. E os outros, desculpa, não te vão dar essa resposta. A sua resposta está dentro de ti, tu é que tens de a procurar. É um caminho doloroso, é, mas é um caminho obrigatório. Só tu conhecendo-te a ti bem e estando bem contigo mesmo e agradando-te a ti mesmo é que tu consegues agradar aos outros. Eu sei que isto parece um pouco contraditório, porque há people pleasers que não estão felizes com eles mesmos, não se agradam muitas vezes eles mesmos, mas agradam aos outros. Certo, mas é uma coisa que tem um período de validade curto. Vais passar, se calhar, ali uma altura da tua vida tanto a agradar aos outros que um dia vai acabar. Essa bomba, diria, desculpa, vão rebentar. Vão rebentar? Vai rebentar. Portanto, vai acabar. Tu um dia vais encher tanto o saco que depois precisas despejá-lo. E se calhar quando chegares a esse nível, eu sou muito assim, encho o saco, encho o saco, encho o saco, depois quando despejas as pessoas ficam, uau, wow, isso já vai armazenado há quanto tempo? E é exatamente isso. É evitar chegar a esse ponto, porque quando chegas a esse ponto, não é que não é um ponto sem retorno, mas é um ponto muito grave, onde se calhar vais dizer coisas que não queres a certas pessoas que tu gostas, se calhar vais chegar a um nível mental e de falta de saúde mental extremo, e aí sim vais ter de recuperar, vais ter de te curar. Isso pode demorar muito tempo, e aí sim vais deixar de ser tu mesmo durante muito, muito tempo, porque estás a curar-te. Um bocadinho como teres uma ferida e estás a curar. A tua pele não é a tua pele normal até teres essa crosta. Quando sai a crosta é que a tua pele volta a ser normal porque está a regenerar. É como tu. Tu estás a regenerar porque deste tanto de ti, fizeste uma coisa que não era suposto tu fazeres durante um período tão grande de tempo. E os people pleasers acabam por ser pessoas que também não têm muita confiança às vezes nelas mesmas, porque é um reflexo um pouco de ti. Tu queres tanto agradar os outros e tu tens de te perguntar a ti mesmo, para quê? Claro que eu vou agradar a quem eu gosto. Não estou a dizer que as amizades não têm esforço e tu não tens de agradar as pessoas de quem gostas. Claro que tens. Mas não tens de agradar constantemente a 100%. As pessoas também têm a sua independência e as pessoas sabem fazer-se felizes elas mesmas. Tu não és responsável pela felicidade de ninguém. É verdade. A única responsabilidade que tu tens é tu fazeres-te a ti mesmo feliz. E isto é muito duro de se ouvir e parece que estás um pouco sozinho no mundo, mas é uma realidade. Eu diria que se calhar só quando tu és pai ou mãe é que tu tens a responsabilidade de ensinar o teu filho ou a tua filha a ser feliz, a arranjar mecanismos para ser feliz. Claro que numa fase inicial vais só demonstrar-lhe ferramentas, vais mostrar como tu és feliz e como é que tu podes fazê-lo feliz, porque os meninos e as meninas, os pequeninos, são macaquinhos de imitação, imitam literalmente o que os pais fazem ou rejeitam, e depois mais tarde, já na adolescência e já em fase adulta, tu hum, já lhes deste os mecanismos, já lhes deste essas caixinhas e eles vão aprender por eles mesmos a ser felizes. Tu és responsável pela tua própria felicidade. Pela felicidade dos outros não és responsável, por mais que tu aches que sim. E há muita gente que acha que não, que os amigos são responsáveis pela tua felicidade. Os amigos contribuem para a tua felicidade, mas não são responsabilidade da tua felicidade. São parte da tua felicidade, mas quem a tende a procurar e quem a tende a fazer és tu. E o people pleaser não percebe isto. Eu falo disto porque, como vos digo em muitas folhas, eu falo de experiências próprias, coisas que me tocam, coisas que eu vos sei explicar, porque me relaciono com elas, porque vivenciei. Durante uma fase muito grande da minha vida fui literalmente um people pleaser, portanto uma pessoa que só quer agradar aos outros e nunca me agradava a mim. E isso resultou no quê? Se calhar perda de muita saúde mental, que depois veio com terapia, tive muito tempo em terapia e recomendo vivamente a que toda a gente que me esteja a ouvir façam terapia. A terapia tem deixado de ser um tabu, felizmente hoje em dia já é cada vez menos, mas ainda continua a haver muita gente que acha que a terapia é para malucos, ou então a terapia é como se tomasse um Benuron.
vais uma vez a uma consulta e está tudo bem. E não funciona assim. Ir uma vez à terapia é a mesma coisa que ir uma vez ao ginásio. Serve para alguma coisa na tua vida? Não. Foste uma vez ao ginásio. Foste uma vez a uma consulta. Viste resultados? Não. É um caminho constante. É como ir ao ginásio várias vezes, constantemente, com uma boa alimentação, com um bom sono, com bons hábitos. É a mesma coisa com a terapia. Ter bons hábitos de terapia, ou seja, falares tudo o que tens a falar com o teu terapeuta ou com o teu terapeuta, ires 1, 2 vezes por semana à consulta e seres honesto contigo mesmo. Porque vai haver uma fase na tua... uma altura na terapia onde tu vais fugir de ti mesmo. Eu já o fiz. Portanto, ao início estás a conhecer o teu psicólogo ou a tua psicóloga, é conversa muito banal, não tem qualquer tipo de profundidade emocional, não tem qualquer tipo de comprometimento, não te sentes ali que estás preso a uma consulta, até se calhar nem sentes que é uma consulta, sentes que é só uma conversa com uma pessoa, e depois esse psicólogo, essa psicóloga começa-te a perguntar coisas, a tocar-te um bocadinho na ferida. Claro que vai tocando de leve, até começa mesmo a pôr o dedo na ferida e dói. E quando dói é quando tu queres fugir. E aí, quando tu sentires que queres fugir, é exatamente quando está a fazer resultado. Mais uma vez, comparando com o ginásio, quando está a doer, quando estás na falha, o músculo já não dá mais, é quando estás a trabalhá-lo. É quando estás efetivamente a ter resultados. Se vais ao ginásio, não te dói literalmente nada, no outro dia não estás dorido, foi porque tu fizeste mal o exercício, ou não puxaste o devido para estar a fazer aquilo que tu devias estar a fazer no ginásio, que é construção de massa muscular, se for o caso. Na terapia é construção de massa mental, de terapia mental. Tu tens de tocar na ferida, ele tem de tocar na ferida, tu também tens de abrir a tua ferida para ele poder ver, porque um psicólogo ou uma psicóloga é como se fosse um médico, portanto é uma pessoa que te vai analisar a tua cabeça, a tua mente e vai-te tentar ajudar. Ajudar como? Mostrando-te ferramentas para tu te tratares, para tu te curares. Mas, mais uma vez, quem é que é responsável pela tua felicidade? És tu mesmo. O psicólogo não te vai fazer milagres. Vai-te mostrar caminhos e ferramentas para tu chegares lá. Mas quem tem de fazer a tua felicidade e a tua própria terapia és tu. Eles é que são profissionais para te ajudar a mostrar-te o caminho. Porque sem essa ajuda profissional, muitas vezes tu não sabes esse caminho e estás perdido. E é normal, porque não tens conhecimento para isso. E voltando ao meu caso de people pleaser, o que é que isto culminou em? Muitos anos de people pleasing, ganhei peso. Porquê? Porque tinha maus hábitos. Eu só queria fazer os outros felizes, não me queria me fazer tanto a mim feliz. Portanto, quando tu não te queres fazer feliz, tu quase que entras num caminho de autodestruição. Portanto, ganhei muito peso, se calhar maus vícios, como consumo de álcool, mais do que o normal, poucas horas de sono, pouco comprometimento a nível profissional, e também pouco respeito por mim mesmo, porque um people pleaser a níveis extremos, ou então um people pleaser, não é uma pessoa que se respeite, e ao não te respeitares não tens autorrespeito. Pronto, aqui um pleonasmo, mas não te respeitando a ti mesmo, tu não vais fazer nada de bom para ti mesmo. Não penses que uma pessoa que não gosta dela mesma tem hábitos incríveis, não tem. Se não gostas de ti, o caminho mais normal para o teu cérebro é vou-te autodestruir, vou-me sabotar, não gosto de mim, vou perder-me. E ao perder-te crias esses maus hábitos. Portanto, se me estás a ouvir, se já sentiste isto na tua vida ou se estás a sentir, procura primeiro ajuda profissional, terapia, e começa a perceber onde é que tu estás a errar ao tentar sempre ajudar os outros e não te ajudando a ti, não te agradando a ti, não sendo um people pleaser para ti mesmo. Agrada-te a ti mesmo. Ser feliz contigo mesmo antes de seres feliz ou fazeres feliz os outros. Porque se tu não fores feliz, dificilmente vais fazer os outros felizes também. Podes achar que sim, mas isso um dia vai esgotar. É o tal saco que tu encheste, que eu já te expliquei, e depois quando transbordar vai ser muito pior. Vais ter o saco vazio, vais ter o coração vazio, a mente vazia, e os outros vão estranhar o que é que tu estás a fazer. Vais ser uma pessoa completamente diferente, vais ser uma pessoa desgastada, consumida, drenada, e isso não te vai fazer nada bem. E vai demorar muito tempo para recuperar. Portanto, vai enchendo um pouquinho o saco, despeja, pouco, despeja, arranja hábitos saudáveis para ti, aprende que é difícil esta jornada, mas tu só vais fazer os outros felizes mesmo quando tu fores feliz. Eu sei que estou a insistir nisto, mas isto é uma grande verdade. E para isso tens de construir hábitos saudáveis, para isso tens de passar por caminhos que não são tão bons, como por exemplo terapia, nem sempre ou seja, o resultado da terapia é incrível, mas o caminho não é. Ninguém gosta de tocar na ferida, ninguém gosta de falar de coisas que mexem com os nossos sentimentos, ninguém gosta de falar de traumas, de cicatrizes, mas só assim é que as curas. Só indo ao médico e mostrando o que é que tu tens é que ele sabe tratar-te. E isto é a mesma coisa com a terapia. Se não quiseres ir ao médico, tudo bem. Se não quiseres ir à terapia, tudo bem. O caminho vai ser muito mais difícil ou se calhar nunca vais chegar lá. Portanto, arrisca nisso. Procura perceber quais é que são os mecanismos também, porque isto é um trabalho de o que é que eu posso fazer para não estar sempre a tentar agradar os outros, mas também me agradar a mim mesmo, e perceberes que isto é uma jornada.
Se és uma pessoa que é um people pleaser, não penses que de hoje para amanhã que as coisas vão acontecer. Não, baby steps, como também já disse noutras folhas. Pouco a pouco. Vai fazendo, vai se calhar abdicando. Hoje não vou agradar esta pessoa neste aspecto porque não é tão importante. Hoje vou dizer que não aqui. Hoje vou fazer uma coisa por mim. Começa se calhar por ti. Criar hábitos para ti. O que é que te faz realmente feliz? Aquele hobby, aquela coisa que já tinhas planeado fazer há muito tempo. Começa a fazer. Começa, sei lá, a tua jornada de perder peso, vestir-te melhor, ir ao cabeleireiro, dar-te um miminho. E depois começa também a pensar, ok, vou deixar de fazer isto e isto, isto para esta pessoa e vou começar a tentar melhorar-me. A tentar melhorar isto. Isto é um treino. Não queres ter resultados amanhã. Isto não é uma poção mágica. Tomaste um comprimido, amanhã não és um people pleaser. Não. É uma jornada, é um caminho de descoberta. Por isso é que a terapia é tão importante neste caminho. E o tema vai ser só sobre isto, esta folha. Vai ser people pleaser. Eu já andei aqui às voltas, como ando sempre. Isto é o David no seu melhor. O assunto está aqui, eu ando sempre a orbitar até que volto ao centro. Mas é este o assunto central, que é people pleasing. Eu gostava de ouvir a vossa perspectiva. Peço-vos sempre, e isto eu sei, falem sobre a vossa perspectiva, falem sobre estudos, se quiserem comentar. Pronto, eu vou-vos deixar ao vosso critério, que claro gostava de ouvir a vossa opinião. Onde é que vocês acham que erram em ser tão people pleasers, ou no que é que vocês acham que são people pleasers? E não precisam ter uma definição sobre isso, ou não precisam de, ok, David, eu até não estou a perceber muito bem o que é people pleaser, mas eu acho que aqui sou. E comenta o que é que tu achas, a nível profissional, pessoal, o que quiseres. Acho que é uma boa jornada. Como digo sempre também, as nossas jornadas são para ser partilhadas e há sempre alguém que se identifica contigo e consegue te ajudar. Pessoas que já passaram por experiências parecidas à tua, que já estão noutro patamar, que se calhar estão no mesmo patamar do que tu, ou então estão a chegar ao teu patamar. E quando partilhas é muito mais fácil. É muito mais agradável. A jornada é como ler um livro, é conhecimento. As outras pessoas têm conhecimento, tu também tens. Se partilhares, os nossos conhecimentos somam-se. Isso é importante. Portanto, mais uma vez, obrigado por estares desse lado. Continua sempre desse lado. E é isso. Por hoje é esta a folha. Não te esqueças, acima de tudo, faz-te feliz a ti mesmo. Investe em ti. Faz-te feliz. Tenta começar a terapia. E tu não vais fazer os outros felizes se não fores feliz. E é isto. Tchau! Não me esqueci de vocês. E como faço em todas as folhas, faço sempre uma recomendação no fim. Eu sei que tenho falhado. Não precisam me dizer, eu sei que tenho. Mas também vos pedi a vossa ajuda. Portanto, quando eu não tiver uma recomendação, podem sempre comentar com recomendações que vocês achem úteis ou que vocês gostavam de partilhar. Qual é a minha recomendação de hoje? Hoje vou recomendar um livro. Portanto, este é o livro. Não sei se vocês conseguem assim ver. Tuesdays with Morrie. E basicamente eu sigo uma página no Instagram de um rapaz que lê muitos livros e ele basicamente fez um compilado dos melhores livros que leu em 2024 e este era um desses livros. E basicamente este é um livro de... É uma mistura de vários assuntos. Eu diria autoajuda, não tanto autoajuda, percepção de vida, é uma lição de vida incrível. Basicamente é a história de um rapaz que estudou numa faculdade, conheceu um professor com quem teve uma grande ligação, depois o estado normal da vida, foi trabalhar depois de acabar o curso, separou-se do professor, passaram-se X anos. Passado uns anos, ligou a televisão e descobriu basicamente que o professor da faculdade que ele gostava muito e que com ele tinha uma ligação muito boa, estava com cancro terminal, e ele apareceu nas notícias a falar do cancro terminal, e o aluno do nada deu-lhe um clique. É um professor que eu gosto tanto, uma pessoa que me diz tanto, e do nada deixámos-nos ter qualquer tipo de ligação e este homem vai morrer. Portanto, este aluno voltou a procurar o professor e eles vivem longe um do outro, portanto foi de avião até lá, viu o professor lembrava-se perfeitamente dele. E o que é que acontece? Porque é que se chama Tuesdays with Morrie? Para também não vos dar spoiler do livro, o aluno viajava todas as terças-feiras, ao início não era às terças-feiras, mas depois passou a ser, todas as terças-feiras regularmente até a casa do professor de avião para falar com ele. E é como se fosse a acompanhar, não era como se fosse mesmo a acompanhar o estado de evolução do seu cancro, e em cada terça-feira ele aproveitava para falar sobre a vida com o professor. E o professor dá-lhe lições de vida incríveis. Estamos a falar de uma pessoa que está a morrer, que tem uma lucidez enorme sobre a vida. Não só pela experiência pessoal de vida dele, mas também quando nós estamos às portas da morte, eu acho que nós é quando estamos mais vivos. Desculpem a expressão, não sei se é uma boa expressão para se usar, nós sentimos mais vivos quando estamos mais perto da morte, porque sabemos que a vida pode acabar. A finitude da vida dá-nos uma perspectiva diferente e este livro é exatamente sobre isso. Tuesdays with Morrie foi escrito por Mitch Albom, é um grande escritor, também descobriu através deste livro e fiquei fascinado e acho que vou comprar mais livros dele. Só li este. O livro, eu comprei a versão em inglês, acho que nunca encontrei a versão em português,
mas também prefiro assim, porque às vezes as editoras traduzem mal as coisas e eu prefiro ler em inglês. Se tens dificuldade com a língua inglesa, tenta comprar a versão em português, nem sei se existe, para ser honesto. Não é de leitura difícil, é simplesmente a partilha do que é a perspectiva de vida e o que é realmente importante na vida, visto pelos olhos de uma pessoa que está a morrer. Recomendo vivamente. Se algum de vocês já leu, diga-me nos comentários o que é que achou sobre o livro. Para quem ainda não leu, comprem. Portanto, Tuesdays with Morrie, de Mitch Albom. Quero ouvir o vosso feedback e até uma próxima. Tchau!